E aí, pessoal, o nível de incerteza, de insegurança segue atormentando a todos aí relacionados à pandemia. Mas aqui a gente fala também um pouco e tenta relacionar esse assunto que a gente sabe que é de suma importância para a humanidade, mas que também, de certa maneira, neste espaço especialmente, a gente também coloca algumas situações relacionadas ao futebol e precisamente ao Grêmio. E eu quero colocar alguns pontos aí ainda relacionados à questão das finanças do Grêmio. O que se imagina que vai acontecer neste período aí, imaginando 60 dias? O Grêmio deve ter praticamente 25 milhões a menos neste período. Essa é mais ou menos a expectativa. E o Grêmio trabalha muito forte para tentar conter algumas situações. Ninguém tem ideia, e aí sempre que eu falo em Grêmio aqui, pode replicar para todos os clubes, os grandes clubes do Brasil, tá? Não é especialmente o Grêmio. Aqui o canal do Grêmio a gente naturalmente vai tocar as coisas do Grêmio. Mas isso vai atingir a economia de um modo geral e o Brasil de um modo geral e os clubes brasileiros também. O Grêmio até tem uma sorte, lá no final do vídeo eu vou falar por quê. Porque o Grêmio tem algumas situações que está na frente dos outros clubes e por isso talvez minimize as suas dificuldades. O Grêmio tem 90 mil sócios em dia e tem o maior ticket médio de sócio. Ninguém tem ideia do tamanho da inadimplência. A verdade é essa. Ninguém tem ideia do tamanho da inadimplência a partir desse momento. Nós sabemos que o Grêmio, assim como todos os clubes, tem profissionais que são sócios de todas as áreas e muitos vão ser impactados por essa dificuldade da economia. Então não se tem essa ideia. Não se sabe isso, mas o Grêmio, como sempre faz de forma muito responsável, coloca sempre uma margem maior do que de fato acontece. O Grêmio está prevendo uma inadimplência relativamente grande. Além disso, outra situação importante, a Grêmio Mania também vai parar de faturar e é uma receita também importante. Expectativa, 25 milhões. O Grêmio vai deixar de faturar entre direito de TV, entre o quadro social e entre as outras propriedades do marketing, 25 milhões neste período, considerando entre 45 e 60 dias. 25 milhões. E isso, naturalmente, tem quebra de caixa. Isso tem quebra de caixa e aí vai tentar achar uma solução que não se sabe ainda, mas o Grêmio está estudando. Uma coisa que é importante, todo mundo está parado, né? Nós estamos aqui, vocês estão aí, estamos trabalhando dentro da nossa possibilidade, uns em casa. O Grêmio da mesma maneira, o Grêmio não para. O Grêmio não para. Eles, é verdade, não estão se reunindo, mas eles estão trabalhando muito, porque essa solução talvez seja um gabinete de crise, porque a gente sabe que os compromissos são gigantescos nos grandes clubes do Brasil e a receita vai diminuir muito, né? Vai diminuir muito. Então é preciso ter sempre esse trabalho e aí já, mais uma vez, a gente precisa aplaudir o que se faz no Grêmio e a responsabilidade com que essas pessoas estão trabalhando, porque muitas pessoas dependem disso, são muitos funcionários. O Grêmio é um clube gigantesco que movimenta muita gente e precisa, de certa maneira, muita responsabilidade nesse momento também para manter as suas obrigações em dia. Lembrando que pode sim ter que renegociar algumas participações de salário ou buscar o mercado financeiro para tentar compor, ou até mesmo o poder público entrar nisso, dando algum subsídio, seja nos impostos, seja em alguma outra situação, para que os compromissos do Grêmio e de outras empresas, como a gente está vendo aí, faz parte de um momento de crise, de uma dificuldade como essa. E aí quando eu falo em salários, a gente sabe o seguinte, mas os jogadores são milionários. Não estou falando de jogador. O jogador também. Mas o Grêmio tem 700 funcionários, não sei exatamente quantos tem nesse momento, mas são muitos funcionários. Não é isso, o jogador é uma parte pequena. Talvez do ponto de vista financeiro uma parte grande, mas do ponto de vista do movimento da estrutura uma parte pequena. Funcionário do quadro social, funcionário do marketing, funcionário da administração, funcionário de todos os lados, da própria comissão técnica, dos ambientes de trabalho, da categoria de base. Vocês acham que todos são milionários lá? Não. Tem gente que precisa daquele salário e o Grêmio vai honrar com certeza esses especialmente. Se precisar parcelar jogador, que se parcele jogador, porque aí a gente entra nesse discurso que é o que, nesse momento, tem mais condição de seguir a sua vida de forma normal, independente de alguma dificuldade num mês ou em outro. É preciso ter tranquilidade nesse aspecto. Voltando à questão do momento, talvez o Grêmio dos clubes brasileiros seja o clube mais preparado para enfrentar um problema como esse. O Grêmio, felizmente, chega nesse momento de crise mundial com a sua estabilidade muito bem definida.
O Grêmio tem uma estrutura financeira administrativa muito sólida e vai conseguir passar por isso, com esses perrengues, com essas dificuldades, mas vai conseguir honrar os seus compromissos, considerando sempre que essa pandemia dure esse período. A gente está vivendo uma avaliação muito grande do ponto de vista até de levar a vida, cada um da sua maneira, mas essa reflexão a gente vai fazer em outros espaços, porque aqui a gente, de certa maneira, coloca essa questão envolvendo o Grêmio e as suas situações. O Grêmio está preparado para isso. Também é verdade que vai enfrentar dificuldades como todos os clubes no Brasil, mas está preparado e me parece mais preparado do que outros. Fiquem tranquilos, porque essa é mais ou menos a mensagem que existe e que a gente sabe que o presidente Romildo e a sua diretoria trabalharam nesse momento para chegar de forma forte, não esperando isso, né? Essa pandemia, óbvio que ninguém esperava, mas esperando qualquer tipo de turbulência no caminho, porque é assim que se faz a administração, é assim que se faz o gerenciamento das coisas, e o Grêmio sabia que poderia acontecer isso. As pessoas falam muito, não vendeu jogador, não. Também sabia que poderia não vender e por isso está muito bem organizado. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, a gente volta a qualquer momento com mais assunto de Grêmio, lembrando que a prioridade é a saúde, fiquem em casa e vamos fazer o isolamento proposto pela Prefeitura, pelo Governo do Estado, pelo Governo Federal, vamos fazer a nossa parte, e a gente está fazendo. Um abraço, lembrando, aqui na Band, a gente está em regime de plantão, está trabalhando com toda a segurança para passar para vocês tudo o que tem que fazer nessa questão envolvendo o coronavírus. Tem esporte também, mas tem sobretudo essa utilidade aí, utilidade que a imprensa é fundamental nesse momento. Um grande abraço e até a próxima, logo logo eu volto aí.